Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, a gente vai dar uma olhada num tema complexo, mas super importante: o Estado de Direito no Brasil. Nossa fonte é um artigo do Roberto Cavalheiro, que se chama O Estado de Direito, de Escudo da Liberdade ao Chicote do Medo. Um título forte, né? Bastante. E o texto, ele gira em torno das ideias de um jurista português bem conhecido, o JJ Gomes Canotilho. Ele é uma referência, né, sobre como a lei deveria limitar o poder do Estado e, claro, proteger o cidadão. Exatamente. Canotilho é muito citado, de fato. Pois é. E a nossa missão aqui é tentar descompactar o argumento central desse artigo. A tese dele é que o tal Estado democrático de direito, que o Canotilho idealizou, estaria se transformando aqui no Brasil em um Estado democrático do medo. É uma inversão intrigante, né? Como algo feito para proteger vira fonte de receio? Exato. Como um escudo vira chicote, como diz o título. Vamos ver como o artigo desenvolve essa ideia. Para começar, acho que a gente precisa revisitar o ideal, né? O artigo cita a obra do Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Qual é a essência desse Estado de Direito que ele desenha, segundo a fonte? Então, o que o artigo destaca na visão do Canotilho é, assim, a submissão total do poder à lei. Isso significa processos claros, justiça que busca ser justa mesmo, não só seguir a regra fria, né? A tal justiça material. Certo. Além da forma, o conteúdo. Isso. E aí vem Constituição acima de tudo, direitos fundamentais bem protegidos, decisões razoáveis, sem excesso, sabe? E a administração pública agindo dentro da lei. O objetivo disso tudo, nessa leitura de Canotilho, que o artigo traz, é justamente frear o arbítrio. E construir confiança, imagino. Fundamental. Construir confiança. Sem isso, o artigo até alerta. A gente cai num estado de não direito. Seria tipo o caos, a opressão. Ok. Então, o ideal, segundo a leitura do artigo sobre Canotilho, é poder limitado, leis justas na prática, aplicadas com bom senso para proteger e gerar essa confiança. É isso. Perfeito. A confiança é a base de tudo nesse modelo apresentado. Mas aí vem o pulo do gato do artigo. Ele argumenta que essa teoria bonita, apesar de ser muito citada nos nossos tribunais superiores, não estaria acontecendo na prática. O autor usa uma imagem bem forte, fala de um estrangulamento da teoria. Como que o texto explica essa diferença? Bom, a análise que a fonte faz aponta para o que chama de ativismo judicial. E o artigo menciona que o próprio Canotilho via isso com certa ressalva. Ativismo judicial. Como assim? O texto argumenta que o judiciário estaria, assim, expandindo demais suas funções, sabe? Entrando em áreas que seriam do Congresso, desequilibrando a separação de poderes. A descrição que o artigo faz é de uma mudança de papel, de guardião da Constituição para uma espécie de tutor da nação. Entendi. Então a crítica no texto não é nem citar Canotilho, mas o como essa citação estaria sendo usada, talvez para justificar ações que iriam contra o espírito da obra dele. Seria isso. É precisamente essa linha de raciocínio que o artigo apresenta. Exato. E imagino que o artigo traga exemplos concretos para sustentar essa visão, certo? Sim, sim. O texto cita, por exemplo, o inquérito das fake news. Descreve como um caso de investigações que se arrastam, né? Menciona prisões de jornalistas, bloqueios de perfis na rede social X e o que chama de silenciamento de vozes críticas. E a alegação central ali é que isso estaria ocorrendo sem respeitar totalmente o devido processo legal. Aquilo do contraditório, ampla defesa, princípios que, segundo o artigo, são muito caros ao Canotilho. Ok. E como que esses exemplos se ligam à ideia do medo? Como o artigo faz essa ponte? Bom, ao conectar esses pontos, o artigo argumenta o seguinte: essas ações acabariam minando a segurança jurídica, a previsibilidade das leis, e isso é fundamental para aquela confiança do cidadão no Estado que a gente falou, né? A confiança que Canotilho prezava. Certo. Sem previsibilidade, sem confiança. Exato. E aí, segundo o texto, em vez de confiança,
o que se planta é o terror. Ele usa essa palavra. Cita como exemplos prisões preventivas que se estenderiam muito sem julgamento, congelamento de contas bancárias de opositores. É esse cenário que o autor batiza de Estado Democrático do Medo. Entendi. Então, olhando pela ótica do artigo, o que isso significaria na prática do dia a dia? Ele sugere que os direitos não são aplicados igualmente para todo mundo. O texto sugere exatamente isso. Uma aplicação que ele considera seletiva dos direitos fundamentais. Onde, por exemplo, a liberdade de expressão seria algo meio frágil, uma ilusão. E responsabilizar figuras poderosas seria uma utopia. O artigo também toca num ponto delicado, o patrimonialismo judicial. Patrimonialismo judicial? Critica o que descreve como uma confusão por parte de alguns agentes do sistema de justiça entre o que é interesse público e o que seria interesse privado ou corporativo. Tá, bastante coisa. Então, para a gente resumir a análise que a fonte apresenta, de um lado tem o ideal do Estado de Direito do Canottilho pensado como um escudo protetor. Isso. E do outro lado, a percepção que o artigo descreve de uma realidade brasileira onde esse escudo teria se tornado um chicote, gerando medo. A tese central do texto é essa: a existência de um Estado democrático do medo. Exatamente. E o artigo fecha com uma pergunta bem direta, né? Sem coragem, o Estado de Direito vira Estado opressor até quando? Uma pergunta forte para finalizar. Pois é. E isso deixa a gente com uma questão importante para refletir, que vem direto da fonte. O que seria essa coragem que o autor cobra nesse contexto que ele descreve? E mais ainda, quais seriam os caminhos possíveis quando as próprias instituições que deveriam proteger direitos são percebidas por quem escreveu o artigo como fontes de ameaça? Fica aí a reflexão.